Yo, Geeks, tudo em cima! Começamos o capítulo 837 de Kingdom com os nobres discutindo no Palácio Real de Han se a guerra já havia começado. O rei está em completo silêncio, apenas esperando saber o que vai dar na atitude de sua filha Ney. O rei começa então a vomitar, o que chama a atenção dos seus subordinados, lhe colocando de volta no trono. Os súditos pedem para ele descansar na parte de baixo, enquanto ele é conduzido para lá. Mas o rei diz que está bem, o que faz a gente ver Ney correndo ainda por Shintei. A gente volta para falar mais sobre este capítulo emocionante depois da vinheta. Na unidade Rixin, Shin está preocupado do porquê a ordem do ataque do Tou ainda não chegou até eles. Ten diz que Tou havia dado uma mensagem muito clara que ninguém era para começar a guerra por conta própria, mas ela já começa a perceber que existe algo estranho acontecendo. Até mesmo ali os generais do Tou estão confusos sobre por que ainda o combate não começou. Eles já começam a ficar preocupados que essa demora pode baixar a moral do exército. Rokomi então fica impaciente com a demora do Tou em dar a ordem e o caos começa a se espalhar também pelas forças lideradas ali por Tou e também por Shin. Mas para que o caos não reine desse vídeo, eu preciso que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E você comentando já nos ajuda pra caramba através desse engajamento. É claro que você também pode continuar nos ajudando se tornando membro aqui do canal ou mandando o seu valeu. Faça isso e continue a fortalecer ainda mais os conteúdos do Geek Brasil nesta unidade. Vemos que a princesa Ney ainda está correndo em direção à Torre do Sino, enquanto os soldados de Kakuryou estão perseguindo elas. As garotas estão se escondendo ali e questionam quem poderia ser esses cavaleiros, se era realmente a tropa de segurança que havia chegado no local. Os soldados dizem que se tiver alguém suspeito, precisam capturar imediatamente e se resistirem, precisam ser mortos. Essas são as ordens de Kakuryou. Ney pede para suas subordinadas retornarem, mas elas batem o pé, dizendo que ainda podem escoltar a princesa, de que elas ainda ficarão ao seu lado. Em cima ali das muralhas, os soldados de Han estão confusos sobre por que o exército de Qin ainda não começou o ataque. Alguns chegam até mesmo questionar se a altura das muralhas de Shintei os assustou. As tropas então começam a vibrar, dizendo que o exército de Qin está com medo deles, que Shintei jamais cairá e que eles são invencíveis. O que é repetido por ecos por todos os soldados e começa a refletir por todo o campo de batalha. Rokomi então aparece dizendo que vai subir as muralhas com as suas próprias mãos e calar a boca ali desses caras. Enquanto vemos uma conversa de Yokoyoko com Hakuakan. Yokoyoko então também quer saber por que o exército de Qin ainda não se mexeu e questiona se eles possuem alguma vantagem com a espera. Hakuakan responde que não deveria haver nada, mas pela expressão dele, ele sabe que existe alguma coisa acontecendo nos bastidores. Os comandados ali do Tou dizem para ele que a batalha precisa começar logo, porque senão a moral do exército pode cair a qualquer momento. Tou está ali pensativo, mas então começa a agir, começa a tomar algumas atitudes. Ele dá ordens para que as torres comecem a avançar em direção à frente das tropas, de que as torres de cerco devem ir para a linha de frente e finalmente elas começam a avançar, dando um claro sinal de que a batalha iria começar. Ney então acaba chegando ali até a torre, mas as suas damas não conseguem mais lhe acompanhar, não conseguem mais acompanhar sua velocidade e pedem para que ela vá na frente. A princesa sobe as escadas dizendo que se tocar o sino em cima da torre, a batalha pode ser interrompida. Ela então começa a se lembrar do sonho que teve e como tudo era culpa dela quando
quando ela não lutou para que o exército de Han se rendesse. Enquanto Ney avança ali em direção ao sino, as torres de cerco abrem caminho nas tropas do Tou para começar a batalha, para que o combate realmente possa acontecer. O exército de Quinton começa a vibrar, dizendo que a torre de cerco já está posicionada. Os soldados de Han questionam se já podem atacar, mas os líderes dizem que ainda não. As torres ainda não estão no alcance deles. Ney está extremamente ofegante e cansada, quase não se aguenta mais e tá com uma tremenda dificuldade para subir ali os degraus da torre, enquanto se lembra das palavras do Tou de que apenas a realeza pode começar ou encerrar uma guerra. Assim, ela crava em sua mente que precisa chegar no topo antes da guerra começar, custe o que custar. Então, finalmente, Ney está no topo. O sino ali está bem na sua frente e o martelo também. O martelo que ela precisa carregar para bater ali no sino e possivelmente acabar com essa batalha. Ney observa e começa realmente a refletir que se tocar o sino com o martelo, ele tocará, enquanto ela escuta das muralhas que Shin-Tae é impenetrável. Mas então um grande peso começa a vir em cima dos seus ombros. Os quase 200 anos da história de Han está prestes a acabar, e isso através apenas de um toque no martelo em um sino. Ney então começa a se lembrar das incontáveis mortes que viu no encontro com Tou. Ele conduziram ela para ver os horrores do combate e das guerras. Ney então começa a travar. Ela trava ali ao pensar que a morte de todos aqueles soldados de Han será reduzido a nada com a rendição do país. Com isso, o martelo começa a pesar 1 milhão de toneladas. Ney começa a pensar ainda mais em as incontáveis vidas que foram perdidas, os incontáveis sacrifícios, o território, as ideologias, os corações dedicados a proteger Han. Tudo isso virará pó com um único movimento. Um território que era chamado de Han deixará de existir para sempre na história. O martelo então começa a pesar 2 milhões de toneladas. E assim a mente dela entra em parafuso, dizendo que ela, uma mulher de apenas 25 anos e que mal entende como as coisas funcionam, irá encerrar tudo. Ney está em completo choque. Ela não pode reagir, ela não pode realmente seguir em frente porque o peso do martelo está extremamente pesado. Ela então começa a se lembrar do sorriso das pessoas quando era pequena, ao lado do seu pai e da sua mãe, sempre ali com elas amando a princesa como a grande herdeira do reino. Ney questiona se poderá ser perdoada por fazer tal coisa a este belo país. Ney então começa a se lembrar das festas, das feiras, das alegrias, das pessoas, da bandeira de Han sendo hasteada ali no céu claro e luminoso. E diz que uma história nobre será destruída. Essa história será esmagada. Assim, ela solta o martelo e começa a chorar horrores. Ela diz ali que não consegue, é um peso muito grande para ela carregar. O martelo está extremamente pesado e Ney não consegue mesmo bater com ele no sino. Do lado de fora, Tou está com os olhos fechados, lamentando o que está prestes a acontecer. Ele levanta a mão dizendo em pensamentos que, como ele temia, era impossível se renderem sem ter um combate sanguinolento antes da grande locomoção. Mas quando Ney está em prantos, o rei chega e invade a torre para ajudar a sua filha, o que deixa Ney ainda mais em choque. Ney questiona ao rei o que ele está fazendo ali. O rei está chorando horrores também, dizendo que as ações de Ney lhe deram coragem. Agora o resto é com ele. Ele pega o martelo nas mãos e começa a caminhar em direção ao sino. Ele estava ali ajudando a sua filha a ficar de pé, tentando realmente carregar esse peso gigantesco que está no martelo. O rei então diz que isso originalmente é o dever do rei, de que é apenas o rei que deve tomar essa decisão e que a sua filha não deve
seguir com isso. Então, ele encara o sino como um grande inimigo que deve ser derrotado. No grande combate entre o inimigo na parte de cima e o soldado na parte de baixo, encarando seu adversário. O rei então está respirando profundamente antes de dar o golpe. Ele se lembra de quando foi proclamado ali o 31º rei do glorioso reino de Han, e o martelo começa a pesar 3 milhões de toneladas. Ele se lembra então das palavras de sua mãe para ele quando recebeu a coroa, dizendo que ele era um filho do qual ela pode se orgulhar, e pede para que ele levante a cabeça e governe como um rei. Ela confia o futuro de Han em suas mãos. Agora o martelo pesa 4 milhões de toneladas. O rei começa então a dizer, começa a se lamentar que é impossível ele levantar o martelo. É impossível para ele fazer isso. O peso dele é alto demais. Mas Ney se aproxima dele e pega as suas mãos. Ney começa a dizer para o pai que eles são apenas pessoas comuns. Por isso está sendo algo muito difícil de fazer. Por isso pegar o martelo e bater ali no sino está sendo algo muito difícil de ser realizado. A princesa começa a dizer que com certeza, quer toquem o sino ou não, eles irão se arrepender disso profundamente. Então, pelo menos, devem fazer isso juntos. Os dois agarram o martelo e com muitas lágrimas nos olhos, olham para o sino como um grande inimigo que precisa finalmente ser derrotado. Pai e filha então levantam o martelo, dizendo que eles vão proteger os cidadãos de Han da maneira deles. E naquele momento de união, os dois possuem um peso emocional de 5 milhões de toneladas ao conseguir erguer o martelo. E então, com a ferramenta em mãos, o martelo se curva como uma grande glaive prestes a cortar o inimigo ao meio. Mas não existe inimigo a ser cortado. Não existe oponentes a ser cortados. Mas sim o tempo. É o tempo que é cortado naquele instante. As badaladas do sino pararam o tempo naquele momento. A batalha que estava prestes a começar deu lugar a um silêncio profundo, e apenas Tou foi capaz de mover seus olhos sabendo o que estava acontecendo. A cidade de Shintei, prestes a entrar em uma batalha que não tinha como vencer, prestes a ver os seus cidadãos serem exterminados, estava dando a música que o Tou tanto queria ouvir. Pelas badaladas do sino, a cidade de Shintei finalmente havia se rendido.